A gênese da Bienal de Arte de Cerveira está intimamente ligada àquilo que eram as aspirações e as preocupações dos artistas e dos cidadãos no pós-25 de Abril. A Bienal de Cerveira surge no seguimento de uma série de encontros internacionais que foram promovidos por todo o país e, nesse sentido, os artistas, através desses encontros, procuravam reconectar o tecido artístico nacional com aquilo que era o panorama artístico internacional, mas também eram muito motivados por uma vontade de centralizar o acesso à cultura e à arte, promovendo ações fora dos grandes centros urbanos. A Bienal de Cerveira surge, então, nesse contexto, e por isso fazia todo sentido, neste ano que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril, pensarmos o que é o legado da Revolução dos Cravos e também a forma como vemos, pensamos e reclamamos a liberdade no mundo atual. A Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que se realizou neste ciclo 2024, foi uma Bienal Internacional de Arte de Cerveira que nós lançámos um desafio. O desafio És Livre. Um desafio para a comunidade local, para a comunidade internacional, para os artistas, precisamente para debater aquilo que é, sem dúvida, um tema cada vez mais atual, tendo em conta o estado atual do mundo, em que estamos praticamente presos a líderes autocráticos, a ditadores, que nos estão, no fundo, a pôr em causa aquilo que nós conhecemos como liberdade, como democracia. Nesse sentido, a 23ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira tem como tema a liberdade. É com um enorme entusiasmo que hoje inauguramos a 23ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Em ano de comemoração do 50º da Revolução dos Cravos, através da qual se alcançou a democracia, com destaque para a conquista da liberdade, igualdade e o aprofundamento da fraternidade, tenho a firme certeza de que o 25 de Abril está vivo e que também nasceu para criar ambição, insatisfação, inconformismo e uma crescente e incessante reivindicação de mais e melhor investimento e oportunidades para o município de Vila Nova de Cerveira. Eu sei que não vou querer desistir, que dentro bate forte o meu coração e vai. Nos últimos 18 meses, então, convocamos artistas, curadores, colecionadores a pensarem connosco a liberdade, procurando responder à pergunta que serve tema a toda esta programação que atravessou estes 2 anos: És livre? Mas a resposta que nos trouxeram os artistas, e é sempre a resposta mais importante, é que de facto a liberdade deve ser feita, como disse o Sr. Presidente e muito bem, de igualdade, de fraternidade e, como também gostamos e gosto de referir, de diversidade. Procuramos realçar não só a diversidade destas propostas, mas também afinidades discursivas e formais que atravessam fronteiras, linguagens e contextos sociais. Se nós contarmos apenas as últimas 8 bienais, é fácil perceber a dimensão, pois por aqui passaram 2.648 artistas e estiveram expostas 2.830 obras. A grande exposição que resulta de um valoroso concurso internacional, a mostra de artistas convidados e as muitas residências artísticas que a Bienal dinamiza em todas as freguesias de Vila Nova de Cerveira, bem como o ciclo de conferências internacionais, ateliês livres, visitas orientadas, entre outras ações de mediação, são motivos mais do que suficientes para tornar obrigatória a visita à Bienal. Temos de continuar a construção de uma sociedade com mais hábitos culturais, mais desenvolvida, mais solidária e, por conseguinte, mais justa, e é aqui que esses objetivos adquirem a sua forma. Eu quero ser razão. A Bienal surge também integrada em todo um projeto que foi desenvolvido ao longo de 2023 e 2024. É um projeto intitulado És Livre, Novos Olhares e Criações para Pensar a Arte e a Liberdade, e contou com uma série de ações ao longo de todo o seu programa que, no fundo, desafiavam artistas, curadores e os públicos a pensar o que é isto da liberdade, o que é a liberdade hoje. Entre 20 de julho e 30 de dezembro, a Bienal contou com uma série de atividades
no fundo respeitando o modelo original de 1978, o ano em que foi a primeira Bienal Internacional de Arte de Cerveira, com algumas novidades no seu programa. Contou então com a homenagem a Isabel Meireles, uma homenagem feita em parceria com a Fundação Coutinho Miranda, com a curadoria de Marlene Oliveira e Prefeito Quadrado, que quis realçar a importância desta grande artista ligada ao movimento do surrealismo. A Isabel Meireles é um ser livre por natureza e quando a Bienal de Cerveira propôs homenagear a Isabel Meireles, ficamos muito contentes porque efetivamente a temática é importante, a temática da mulher também é importante e a seleção também das obras, o voo da árvore, ou seja, reflete também esse ser livre que é a Isabel. O dragão que fuma com um cachimbo mostra essa liberdade também na mulher, estamos a falar num período também de ditadura em que o papel da mulher era muito diferente de hoje em dia e convém destacar que a Isabel já era uma personalidade irreverente, uma mulher que fumava cachimbo nessa altura e mostra a sua personalidade livre de sair de Portugal também porque sentiu que Portugal era mais castrador, teve necessidade de sair, como muitos outros grandes nomes, como a própria Vieira da Silva, Paula Rego, grandes nomes da cultura portuguesa que tiveram que sair para serem ainda mais livres. E esta exposição permitiu mostrar essa Isabel livre, que fazia o que bem lhe apetecia e sem julgamentos, sem medo desses julgamentos. E foi uma exposição extremamente importante e a artista gostou muito, infelizmente não pôde vir cá, mas partilhamos com ela, ficou muito contente por este destaque que tem tido nestes últimos anos e ainda bem, espero que mais gente possa conhecer a obra da Isabel Meireles e que possamos mostrar que este ser livre pode estar em muitos sítios e podemos inspirar também na mulher que é a Isabel Meireles. Dos projetos curatoriais, contamos com uma exposição documental dedicada a Jaime Isidoro, na Biblioteca Municipal. Jaime Isidoro, o pai das Bienais, com a curadoria de Helena Mendes Pereira, que procurou refletir todo o envolvimento que Jaime Isidoro teve com a Bienal, sendo o seu grande impulsionador, e que reuniu uma série de documentos, fotografias que visavam realmente pensar esta grande figura e o seu envolvimento na criação e gestão da Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Outro projeto curatorial que tivemos em colaboração com o Convento de Sampaio, foi instalada uma exposição no Convento de Sampaio, que é uma exposição itinerante, que foi a representação portuguesa na Bienal Internacional de Arte de Macau, pavilhão de Vila Nova de Cerveira. É uma exposição que reúne obras da coleção da Fundação Bienal de Arte de Cerveira e que contou com uma seleção das obras mais emblemáticas desta coleção, que apresentámos em 2023 em Macau, no pavilhão do Boi, e durante a Bienal esteve exposta no Convento de Sampaio. Há umas residências artísticas, conhecida a nossa estratégia, saber. Outro projeto curatorial deu continuidade a uma parceria já longa com uma vila italiana da Sardenha, San Sperate, que passou pela realização de um mural inédito para uma das fachadas da Cooperativa Agrícola de Vila Nova de Cerveira, com curadoria da Norte Paese e a Officina e Vida de Angela Piloni, com a colaboração de dois artistas galegos. Il tema è appunto l'agricoltura e l'opera si divide in tre parti. La parte a sinistra è surreale e nasce da un'idea degli artisti che non è tanto l'uomo a coltivare la natura, ma è la natura a coltivare l'uomo. Quindi i personaggi nascono da questi grandi fiori e sono elevati rispetto al terreno. E anche nella parte destra i personaggi sono elevati, sono su un albero. Questa immagine è molto forte
perché è tratta da materiale fotografico storico della rivoluzione del 25 aprile, quando dei giovani, per vedere ciò che accadeva durante la rivoluzione, essendo le strade strapiene di gente, salirono sugli alberi appunto per vedere. E quindi, un po' come nella Barone rampante di Italo Calvino, l'uomo si eleva dal suolo, però non con degli strumenti artificiali, come in questo caso una piattaforma elettrica, ma attraverso la natura. E quindi c'è sempre questo connubio tra uomo e natura e questa presenza che fa sì che l'uomo venga elevato e abbia un punto di vista differente. Questa trarre ispirazione da delle foto storiche è la caratteristica di Angelo Pilloni, e anche se non sono ancora qui rappresentate, nelle porte ci saranno i suoi personaggi tipici, che sono tratti da materiali fotografico della Sardegna tradizionale, e questi personaggi si distaccano dall'opera e sono quasi degli spettatori che osservano il resto del mondo rappresentato nel murale. Procurando também promover a experimentação artística, estabelecemos também uma parceria com a Viarco, esta antiga fábrica de lápis que existe desde 1905 em Portugal e que instalou então um espaço chamado Casa da Liberdade, com uma série de materiais para a experimentação livre dos públicos e que ao mesmo tempo serviu de plataforma de experimentação de novos materiais que estão a desenvolver, inclusivamente em colaboração com vários artistas. O concurso internacional passou por um processo exaustivo de seleção de candidaturas. Foi reunido um júri para então fazer uma seleção de obras que sentimos que refletiam da forma mais pertinente e também criativa este tema da liberdade. Foram então selecionadas obras nas mais diversas linguagens, desde a pintura, a escultura, vídeo, trabalho em têxtil, vidro. Tivemos aqui patentes de mais de 20 países que concorreram, artistas de 20 países, são mais de 100 artistas, 160 obras. É de facto um reconhecimento e um trabalho que temos vindo a fazer, penso eu, bastante positivo. E procurou-se então criar uma linha condutora entre todos estes trabalhos, agrupando-os de acordo com certas afinidades temáticas que, no fundo, atravessam fronteiras. No fundo, reunimos trabalhos que poderão pensar mais as questões da liberdade associadas àquilo que é a nossa ligação com a paisagem, com a exploração tecnológica do território, preocupações de âmbito ambiental e de sustentabilidade, bem como trabalhos que versam mais sobre a relação com o trabalho, com os papéis associados ao género, outras questões mais políticas, outras mais poéticas, mas no fundo conseguimos identificar uma série de cruzamentos, temas transversais que encontramos no discurso de diferentes artistas em diferentes pontos do globo. Este ano o concurso internacional contou com uma novidade, que foi a possibilidade de submissão de propostas de caráter performativo e colaborativo. Foram selecionadas então 5 intervenções, 5 performances, que tiveram lugar ao longo de toda a Bienal. Tem feijão rajado, feijão em boca, feijão cavalo.
Feijão de corda, feijão de molho, feijão. A exposição dos artistas convidados faz também um pouco isso, procura essas principais preocupações associadas a este tema e reúne então obras de artistas de Espanha, Dinamarca, Filipinas, China, Estados Unidos da América, Equador, uma série de artistas que pensam e no fundo materializam um pouco estas posturas, estes discursos que nos fazem pensar sobre a nossa relação com a liberdade individual e coletiva. A exposição dos artistas convidados é um projeto curatorial que também reúne artistas de diferentes gerações. O artista mais velho, 1949, e a mais jovem, 1995. Por isso também tem aqui uma grande amplitude em termos de olhar que se prende com questões geracionais. O ciclo de residências artísticas Livre Trânsito é um projeto que visa convidar artistas nacionais e internacionais a habitarem Vila Nova de Cerveira, a contactarem com os seus lugares, as histórias, as populações e a desenvolverem o seu trabalho artístico a partir desse contacto direto com o território. O ciclo iniciou-se em 2023 com uma série de residências de mais longa duração e chegados à 23ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, adotam um outro formato que leva os artistas às 15 freguesias de Vila Nova de Cerveira. Este é um projeto que vai já na sua segunda edição. Na Bienal anterior tivemos um ciclo intitulado De Vila das Artes a Município para as Artes e procura também este ciclo descentralizar novamente a atuação dos artistas, levando-os às aldeias e a trabalhar com diferentes associações, coletividades, fregueses, a colaborarem com eles nas suas criações e estas residências também têm-se desenvolvido nas mais diversas linguagens, com projetos ligados à performance ou a projetos colaborativos que contam com a participação dos públicos. Todo tipo de ações, no fundo, procuram potenciar aquilo que é a produção artística em campo, no território. So residencies for an artist too are amazing because you can come in and develop work together with people, with community, but also with a place, and it can evolve together. Not all artists approach it in the same way, but for me, it's a beautiful thing when you have some intention, but also letting go and allowing it to evolve together. So even in this, there was the intention, but I don't know how it's going to evolve, and this is really everybody is part of the process. So I think it can be very important, in that way. Acho que é moi importante, non? Chegar a cultura e chegar a arte, a cultura, as artes plásticas, a música, a lugares que normalmente non teñen acceso. Outro tipo de artes. Claro que en todas as parroquias ou en todas as freguesías non há festas populares, non é? A sardiñas, a tal, mas se callar isto que envolve, non, estas performances, estas técnicas novas que tal vez requieren un pouco máis de introspección e de pensamento e de análise, non, de preguntarnos, non, que é o que están facendo, que representa isto que están facendo, non? É máis eso, non, que de si gosto ou non gosto, si é divertido ou non é, ou é algo diferente, e iso que é moito importante a chegar a todas as persoas este tipo de artes, ¿no? Creo que sí, creo que son geniales y necesarias para poder, creo que, tener la apertura de conocer las ideas y los cuestionamientos desde otras perspectivas, desde las perspectivas de otros artistas, de outras pessoas. E permite-nos conhecer melhor a comunidade e, de alguma maneira,
a trazer a arte e trazer a nossa experiência artística e os nossos projetos a toda a comunidade que está aqui mais associada, não é? Estas residências, para além do trabalho de campo, contam sempre com uma apresentação pública na própria freguesia, e nessas apresentações procuramos que seja também um momento gregário e até de festa, contando muitas vezes com convívio em torno da comida, da música, com a participação de bombos, concertinas e todas essas manifestações populares e culturais que ainda persistem nestes territórios. Nós fomos convidadas para desenvolver o enunciado, a proposta pedagógica para o terceiro campo do Aerofabric. O desafio era trabalhar aqui em Vila Nova de Cerveira e em particular na aldeia de Covas, porque é um território com muitas questões que podem facilmente ser expandidas para aquilo que podemos entender como sendo alguns problemas da Europa. E a nossa proposta de manifesto curatorial, trabalho com os estudantes, foi exatamente perceber se era possível falar da Europa olhando para um lugar muito concreto. Trabalhámos em conjunto no sentido de encontrar ou desenvolver, a partir de uma prática artística, visual, imagética, estas ideias, estes temas prementes que encontramos aqui no território e que poderíamos projetar para a Europa. E, portanto, foi um período muito intenso, de trabalho muito intenso. Cada grupo trabalhou em pequenas ilhas, não é, que desenvolvem temáticas e cada uma com a sua expressão plástica, tendo depois uma ativação final. O ciclo de conferências internacionais da Bienal de Cerveira, aquilo que nós pensámos fazer foi olhar para aquilo que era a missão da Fundação Bienal de Arte de Cerveira e do Museu Bienal de Cerveira e tentar perceber de que forma é que podíamos encontrar aqui um momento em que pudéssemos ter alguns convidados, oradores convidados, pessoas da área da educação artística, mas também da área da investigação em artes plásticas e visuais, ou até mesmo historiadores, mas sempre pessoas ligadas à investigação, para nos ajudarem a pensar o que era isto da liberdade. E o que nós pensámos fazer foi organizar o ciclo de conferências internacionais por 3 partes, 2 mesas redondas e um congresso internacional, em que as 2 primeiras mesas redondas, uma em abril, outra em agosto, versavam sobre temas específicos. Portanto, a primeira mesa redonda, Arte, Educação e Comunidades, que se realizou a 27 de abril, e neste caso tentámos perceber de que forma a arte e a educação são importantes no contexto, ou nos diferentes contextos daquilo que é um espaço de arte contemporânea. Em agosto, a mesa redonda foi sobre igualdade, cooperação e memória. O tema desta mesa redonda vai entroncar naquilo que também são as premissas da liberdade que nós tentámos falar durante o nosso ciclo de exposições, portanto, a questão da igualdade e da diversidade em todas as suas formas. A terceira parte foi um congresso aberto à comunidade científica. Fizemos uma chamada de trabalhos científicos, tivemos várias pessoas que se candidataram, a Comissão Científica fez uma avaliação dos trabalhos apresentados, tivemos um keynote speaker, um orador principal, o professor Manuel Lopes, historiador da Faculdade de Letras do Porto, que fez uma ação de abertura, deu-nos uma aula no período da manhã sobre aquilo que é, ou aquilo que são as liberdades, o que é que isto significa das liberdades no século XX e agora no século XXI, e no período da tarde tivemos a apresentação de vários trabalhos de investigação na área da educação artística e não só, mas também na área da investigação em arte por vários investigadores e alguns projetos que foram apresentados. Portanto, no fundo, foi esse o grande motto, o grande foco deste ciclo de conferências, que tentámos sempre trabalhar aqui 3 pontos fundamentais. No fundo, é a educação, a comunidade e depois trazer para dentro do espaço museu, porque o espaço museu é este edifício, mas é também aquilo que está à nossa volta, trazer para dentro aquilo que é a investigação recente das equipas de investigação.
A 23ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira teve como mediação 3 grandes eixos, que foi as visitas orientadas, os ateliês livres e o trabalho da Bienal que se realiza para as escolas depois de setembro. Relativamente às visitas orientadas, fizemos imensas visitas, 44 visitas ao longo de toda a Bienal. Muitas delas já são articuladas na programação paralela da Bienal e depois as outras que realizamos vamos marcando ao longo de todo o evento. Tentamos realizá-las todas, tentamos chegar a todos os públicos, sejam eles séniores, IPSS, ATLs, grupos individuais de pessoas que se juntam para viver a Bienal. Os ateliês livres é uma atividade que realizamos há muitos anos, desde 1978, é uma característica das Bienais, em que toda a gente que visita a Bienal pode ter acesso a conversar com o artista, a perguntar sobre a técnica, a tirar as suas dúvidas e experimentar e trabalhar, que eu acho que é fabuloso, é uma característica muito nossa, muito desta Bienal de Cerveira. Este ano, para esta Bienal exclusivamente, temos os 2 artistas que nos acompanham há muitos anos, que é o Acácio de Carvalho e o Henrique Duval. Pois este ano fizemos uma coisa também diferente, que foi convidar 3 artistas jovens que estão agora a terminar os seus cursos, estão agora a dar os primeiros passos, portanto abrangem outro tipo de público. Estamos a fazer mais questão da exploração, tanto a nível de material como a nível de técnicas, desde impressões até técnicas de pintura básica, mistura de tintas e a diversidade dos materiais em geral. Estamos a tentar demonstrar várias maneiras de trabalhar a cerâmica para a comunidade, não só com o barro, mas também com azulejos. Acredito que seja importante mostrar à comunidade esta arte em si, que é muito divertida de fazer, realmente. É muito importante esta pegada que nós temos aqui em Vila Nova de Cerveira, porque estamos inseridos, não é? A Bienal mais antiga da Península Ibérica está inserida num território pequenino, não é? No entanto, a pegada cultural que nós estabelecemos aqui é muito importante, porque nós não estamos numa cidade onde há imenso turismo e tem sempre muita gente, não é? Nós temos que trabalhar isto dos públicos mesmo à séria e temos que programar e articular e dinamizar e ter ideias a toda a hora. Como é que vamos chegar aos alunos? Como é que vamos trabalhar com eles? No sentido em que nós achamos que um aluno que entra na pré-escola e que termina o seu ciclo, a sua parte académica no 12º ano, tem que, obrigatoriamente, a dimensão cultural e artística, portanto, nesta caminhada que o aluno faz. Portanto, achamos também que aculturar-se, socializar, debater, emocionar-se, tem que estar englobado em tudo, não é? Esta parte não pode estar fora da embalagem do que é o conhecimento, tem que estar tudo interligado, não é? O serviço educativo foi determinante nas ações que desenhamos para esta Bienal, no trabalho com os públicos e todas as pessoas que nos visitaram. Foi um desafio que fizemos que os artistas pensassem através da arte, que a arte é de facto uma forma de expressão só por si livre, uma forma de expressão em que os artistas fizeram trabalhos em várias vertentes, através do vídeo, da pintura, da escultura, expressaram-se de facto eles próprios livremente e passaram essa mensagem com obras de facto fantásticas que foram aqui expostas durante a Bienal Internacional de Arte de Cerveira em 2024. Que se realizou em 4 espaços, aqui no Fórum da Bienal, na Biblioteca, no Convento de Sampaio, na Galeria de Cerveira e onde mais de 8.000 visitantes estiveram aqui, que foi de facto um momento importante porque estamos cada vez mais com esse reconhecimento, com essa visibilidade a nível nacional e internacional. E por isso mesmo queria deixar também aqui o agradecimento a todos os colaboradores, desde a direção artística, a direção geral, a todos o trabalho que foi feito aqui, quer da preparação, quer da própria momento expositivo, a todos os colaboradores da Bienal. E depois lançar o desafio a vocês todos, à população. És livre.
That's a deep question. Pergunta complicada, devo dizer. Eu vou dizer não sou livre. Qué difícil contestar de primera, porque o sea, enseguida te diría, ya creo que así de cajón, creo que es muy difícil ser libre de los prejuicios que podemos tener por nacer en un contexto, en algún lugar. Eu acho que sim. Não. Não, só sou livre na minha cabeça. Eu sou livre, completamente livre, e agradeço que me deem espaço para o ser na maior plenitude possível. Às vezes, mas tento muito ser. E acima de tudo, o ser livre é tentar que os outros também encontrem essa liberdade. Pronto, ser livre também tem os seus limites, não é? Temos, obviamente, que viver empaticamente com o mundo e esperar que os outros também possam ser livres. A liberdade é uma luta constante, não é? E sim, faço os possíveis por ser livre, apesar de saber que a liberdade conquista-se e não é de todo garantida. Sinto-me livre de consciência, sinto-me livre de movimentos, mas entendo que os tempos não estão fáceis para a liberdade. Às vezes tento ser, acho que é um exercício diário. Acho que há coisas que temos que lutar por elas mesmo, no dia a dia, nas pequeninas coisas. Acho que efetivamente não somos totalmente livres. Gostaria muito de ser totalmente livre, mas tenho alguns receios dessa liberdade. Sinto-me provavelmente mais livre quando estou em família e com os amigos. Não é? Agora, sozinho, ou sozinho até, mas livre, acho que não somos. Ninguém é livre. É de forma ilusória, não é? Mas livre, penso que não. Diretamente não, mas há um trabalho constante para que o seja. Je me pense libre, oui, dans mes choix, dans ma façon de vivre. Ouais, en manière générale, je me sens assez libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux aussi quand ça me plaît pas. Et quand ça me plaît aussi, parce que c'est aussi bien de montrer le positif. Donc oui, je suis libre. Non si è liberi di pensare ciò che si vuole, non si è liberi di amare chi si vuole. L'unica cosa che noi possiamo fare è contribuire alla libertà, facendo sì che gli artisti si possano esprimere liberamente nello spazio pubblico. Quindi siamo liberi di esprimerci, per fortuna. Non son tan libre como quixera. Non son libre. Son libre aquí, absolutamente libre aquí nesta miña parcela, mas en cuanto poño o pé fora xa non son tan libre, desgraciadamente. A liberdade é xustiza, e ata que non haxa xustiza para todos non há liberdade.